Gravity Falls. É engraçado pensar que esse foi um dos poucos desenhos que não acabou por causa da pressão da Disney e nem por problemas de audiência. Muito pelo contrário, apesar de ter apenas 2 temporadas em comparação a muitos outros desenhos, ele acabou porque tinha que acabar, e o autor não quis estender a história, que pra mim foi o mais certo a se fazer. Gravity Falls tinha um grande evento que deveria ser impedido desde o começo, e quando ele foi impedido, não tinha mais por que alongar. Foi o final da série, e foi um final muito bom por sinal. Excelente em amarrar arcos de diversos personagens secundários. Gravity Falls segue a história de 2 irmãos gêmeos, Dipper e Mabel, que foram enviados para passar as férias de verão com seu tio-avô Stan, um golpista ganancioso que mora em uma cidade chamada Gravity Falls e usa a reputação misteriosa e sobrenatural da cidade para vender tralha para turistas. Mabel é uma criança divertida, extrovertida e despreocupada, enquanto Dipper é mais reservado, tímido e intelectual. Eles se complementam muito bem e sua dinâmica é uma das minhas dinâmicas de irmãos favoritas em qualquer obra de ficção. Mabel ficou muito feliz com a oportunidade de estar em um lugar totalmente novo, com pessoas totalmente novas, e viu isso como uma chance de ver mais do que o mundo tem a oferecer. Dipper, por outro lado, imediatamente suspeitou da cidade em que estava hospedado, e essa curiosidade foi encorajada por um diário que ele descobriu escondido na floresta. Depois de ler mais sobre a estranheza de Gravity Falls, ele começou a se aventurar com sua irmã, onde pode se aproximar de alguma das criaturas mais estranhas que poderia ter imaginado. Tio Stan, no entanto, achava ridículo eles perderem tempo com o que ele acreditava serem apenas invenções de suas imaginações hiperativas. Felizmente para os gêmeos, eles tinham muitas outras pessoas para ajudá-los em suas investigações, como o Andy e o Sus, os únicos 2 funcionários da Cabana do Mistério. Ao longo desses 3 meses, eles vão investigando e descobrindo mais e mais mistérios enquanto vão fazendo amigos e conhecendo melhor os habitantes da cidade, se tornando parte da comunidade pouco a pouco. Eventualmente, eles desvendam a maioria dos mistérios da cidade, conhecem melhor as criaturas estranhas que habitam a região, conhecem o autor do diário e no fim todos se reúnem para derrotar um demônio interdimensional chamado Bill Cipher, que é um dos personagens mais interessantes e estranhos da série. Ao contrário dos outros personagens principais, Bill não era humano, ele era um demônio do sonho. Apesar de seus comentários espirituosos e atitude aparentemente útil, Bill mais tarde se tornou a criatura mais perigosa contra a qual os gêmeos teriam que lutar. No primeiro episódio, Dipper descobriu um diário cheio de informações sobre os mistérios de Gravity Falls. Infelizmente, não havia autor conhecido do livro e havia pistas mínimas sobre quem poderia ser o escritor misterioso. A única informação que ele realmente sabia no início sobre o autor era que ele tinha 6 dedos e que, como o diário que ele tinha estava marcado como 3, poderia haver outros 2 livros anteriores a esse. A busca de Dipper para encontrar o autor permaneceu no plano de fundo da trama por um tempo, e a história permaneceu principalmente centrada nas aventuras que os gêmeos viveriam, mas conforme a série avançava, tornou-se mais focado em resolver esse mistério final. Parte da razão pela qual a série teve tanto sucesso foi por causa dos diários. Havia pequenos códigos e mistérios menores misturados nas páginas, bem como mostrados rapidamente no final dos episódios enquanto os créditos rolavam. Foram deixados como detalhes para os fãs e para os espectadores em geral para entender enquanto assistiam. Como eles nunca foram abordados diretamente no programa, foi deixado para os fãs descobrirem por conta própria, e por sua vez, isso proporcionou mais interação e engajamento com a série, crescendo cada vez mais e fortalecendo a base de fãs. O principal concorrente da Cabana do Mistério em Gravity Falls era um garoto chamado Gideon, que dirigia a tenda da telepatia, onde fazia negócios com seus poderes psíquicos. Depois de uma briga intensa com Mabel após uma tentativa fracassada de relacionamento, é revelado que Gideon é o dono do segundo diário, tornando um inimigo ainda mais perigoso de se lidar. Os diários continham informações que poderiam ser traiçoeiras se caíssem em mãos erradas, como as de Gideon. Esse foi um dos primeiros casos em que os gêmeos se depararam com a percepção de que realmente não podiam confiar em muitas pessoas na cidade e que era muito fácil ser enganado. Já no primeiro episódio da série, somos apresentados com a frase "não confie em ninguém", que é repetida diversas vezes ao longo da série por mais de um personagem, pois naturalmente o clima de paranormalidade da cidade deixa as pessoas paranoicas. A própria série desafiava a gente a desconfiar de todo mundo e procurar por conspirações e maldades em todo lugar. A série tem outros antagonistas menores dentre os habitantes
habitantes da própria Gravity Falls. Não são exatamente pessoas malignas, mas figuras antagonistas que tornam a vida de Dipper e Mabel pior, como Robbie, por exemplo, que namora Wendy, a garota de quem Dipper gosta, ou Pacífica, a patricinha rica que desnecessariamente age feito uma idiota com Mabel, ou o próprio Gideon, que na verdade é sim uma pessoa maligna e psicótica. Porém, ao longo das 2 temporadas em que nos aprofundamos mais na cidade de Gravity Falls, nos aprofundamos melhor no que os torna tão detestáveis, mas também quais são as suas qualidades redentoras. Tudo planejado para que no final os 3 pudessem desempenhar sua parte para derrotar Bill Cipher. E não vou falar muito sobre ele porque pretendo fazer um vídeo só sobre esse vilão que tem uma filosofia bem interessante em sua volta. A ausência dos pais é um tópico que geralmente não é abordado na maioria dos desenhos, mas Gravity Falls fez um bom trabalho ao mostrar a dor que uma criança passa por ter que continuar a crescer depois que os pais vão embora. Também mostrou que a família não precisa ser ligada pelo sangue, o que é mostrado em como Sus encontrou seu verdadeiro lugar com a família Pines, apesar de não ser realmente parente deles. Os eventos no porão começaram a revelar mais do personagem de Stan, que estava escondido atrás de sua personalidade pateta e divertida. Apesar de passar a maior parte do verão fazendo o que parecia ser simplesmente duvidar dos gêmeos e de todas as suas aventuras que eles escreviam para ele, ele os estava afastando ainda mais da verdade para que seus verdadeiros motivos permanecessem em segredo. O que ele não tinha levado em consideração, no entanto, era que quanto mais ele mentisse, mais ele colocaria Mabel e Dipper em risco. Eles, principalmente Dipper, ficaram mais empenhados em descobrir quem era o autor dos diários, o que os levou a se colocar em situações de perigo. Dipper lutou significativamente com a traição de Stan, porque aprendeu que realmente não podia confiar em ninguém que restasse na cidade naquele momento. Embora isso tenha impactado a gente no sentido de que eles tiveram que descobrir se deveriam ou não continuar confiando em Stan. Como disse antes, se conectando a temas envolvendo confiança. Embora seja revelado que Stan tinha um irmão, parecia ser uma grande reviravolta na série. Muitos fãs já haviam descoberto isso quando o episódio foi lançado. Ao contrário de muitos desenhos que têm um enredo que salta, Gravity Falls garantiu que cada elemento se conectasse ao outro para que houvesse poucas inconsistências possíveis. As pessoas lidam com o crescimento de maneira diferente, e Mabel e Dipper demonstram isso perfeitamente. Eles se prepararam para completar 13 anos. Dipper sempre teve pressa para crescer. Ele teve uma queda por Wendy durante o verão e constantemente queria chamar sua atenção e parecer legal para ela e seus amigos adolescentes. Ele chegou a mentir sobre ser mais velho para que as pessoas o vissem como um garoto mais velho e legal. Mabel era exatamente o oposto de Dipper nessa situação e estava com medo de crescer. Ela odiava mudanças e odiava ainda mais porque Dipper estava agindo como se não se importasse quando ela precisasse que ele estivesse lá para ela. Então, ela saberia que mesmo que eles estivessem envelhecendo, algumas coisas nunca iriam mudar. Acabaram resolvendo tudo e acabou dando tudo certo, mas envelhecer e viver uma vida mudada é algo que todo mundo tem que passar e muitas vezes não é fácil. Gravity Falls é uma série incrivelmente bem feita em vários aspectos. Mantém a energia divertida e empolgante de um clássico desenho animado, ao mesmo tempo em que carrega uma trama forte e complexa. A maneira como foi escrito e criado fez com que pudesse entreter um público de todas as idades e mantê-los querendo ver mais da história. Apesar de algumas cenas parecerem escandalosamente bobas ou estranhas, Gravity Falls abordou muitos temas importantes que não costumam ser colocados nos desenhos, apesar de serem bons de se falar. É muito estranho o efeito nostálgico que essa série me transmite. Ele te leva a tempos onde você nem tinha tantos problemas. Até porque quando vi essa série, eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos. E cara, já faz mais de 10 anos que esse desenho foi lançado. Foi realmente estranho rever ele, porque é como se tivesse voltado nesse tempo onde tudo era mais simples. Se você ainda não viu, ou já faz muito tempo que não vê, veja e reveja novamente, porque essa sensação de nostalgia é muito agradável. Gravity Falls tem mais de 10 anos, mas continua bastante atual. Faz parecer como se 10 anos não fosse muita coisa, mas foram 10 anos de crescimento e mudança. Muito obrigado